Bom, passando aqui para a parte de mercados e posições, só assim, comentar que o mês passado foi um mês em que, apesar dessa preocupação, do aumento da preocupação lá fora com esses temas que o Luiz comentou aí, de inflação e de uma antecipação da normalização das políticas monetárias, não foi um mês ruim para ativos de risco, né? Então, as bolsas performaram muito bem, eu acho que suportadas pelos resultados, né? Os resultados das empresas estão vindo muito fortes e também pela liquidez, né? Então, é um pouco o que a gente vem comentando aqui, o fato dele estar se discutindo um tapering, na prática ele está discutindo reduzir a injeção de liquidez que ele ainda faz no mercado, né? Então, você tem resultados de um lado, muita liquidez do outro, e isso continua dando suporte aí para ativos de risco. As bolsas performaram, o próprio dólar, na maioria das moedas, ele perdeu, né? Ele se desvalorizou contra a maioria das moedas. Uma das raras exceções foi o real, né? Que foi a segunda pior moeda, e só perdeu para a lira turca, né? Mas onde o mercado assim teve um comportamento um pouco anômalo foi na parte de juros, né? Em que essa preocupação com a inflação levou ao mercado precificar assim, um front-loaded, né? Ou seja, uma antecipação em um ritmo de alta dos juros, né, muito forte, né? Então, principalmente se a gente olhar os Estados Unidos, você começou a precificar em torno de 3 hikes para o ano que vem, né? A gente tem aí casos que esperavam o primeiro hike só em 2024, já antecipando para meados do ano que vem. Então, você teve assim uma mudança um pouco que radical, né? Acho que um pouco aí efeito manada até, né? Todo mundo correndo para a mesma direção, fazendo um front load muito grande nas taxas de juros, e aí isso meio que contaminou a maioria dos países, né? Aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Inglaterra, aconteceu na Oceania, e eu acho que os bancos centrais agora estão fazendo algum pushback desse movimento, né? Começou com a Austrália, que apesar de ter abandonado o controle do yield curve dela, né? Então deixou a parte mais longa agora passar a flutuar, ao mesmo tempo que o Banco Central lá fez isso, ele também meio que avisou o mercado que não tem pressa para começar a normalização dos juros, né? Então empurrou para frente a precificação que o mercado já estava trazendo para muito próxima do início do aperto, idem o Fed e idem o Banco da Inglaterra hoje, né? Que inclusive o mercado esperava hoje já o primeiro hike, e ele falou deve vir nos próximos meses, né? Não foi nem vem o mês que vem, né? Nem que fez aquela preparação para o mercado já esperar para o mês que vem. Ainda eles estão assim sendo muito cuidadosos, né? Então, eu acho que isso vai levar aí a alguma normalização dessa precificação muito forte no juros aí no curto prazo, né? Obviamente, quando a gente olha o Brasil assim, mais uma vez apresentou uma divergência enorme em relação a lá fora, né? Eu já comentei no caso do câmbio, que foi a segunda pior moeda, enquanto a maioria das moedas se valorizaram em relação ao dólar, o real aqui apanhou, a despeito, né, de todo esse aperto que o Banco Central vem fazendo na taxa de juros. A Bolsa, pior ainda, né, a Bolsa assim, realmente foi um mês muito forte lá fora, em que aqui a Bovespa caiu quase 7%, assim, um movimento horrível, que eu acho que assim, junta várias coisas, né? Junta essa guinada no governo que o Daniel comentou, né? Junta a falta de visibilidade do que vai acontecer o ano que vem, não só por essa guinada um pouco mais populista, mas também por causa das eleições. Entra aí uma reprecificação do preço das ações em função
toda essa alta de juros que a curva de juros vem apresentando, né, toda essa alta curva vem apresentando. Então, assim, vários fatores que acho que levaram, inclusive, essa correção de bolsa começa a gerar resgate também dos investidores, muita redução de posições. Acho que, assim, vários vetores que levaram a uma divergência enorme entre Brasil e as demais bolsas, né, principalmente as desenvolvidas, né? Então, um mês muito ruim. Os juros, que lá fora foi um mês em que ele subiu, aqui, assim, não é que subiu, ele disparou, né? Foi um mês de vários setores aí da curva, quase 200 basis points de alta, né? Então, assim, o mercado muito ruim, muito divergente, acho que realmente refletindo todas essas preocupações locais, né? A gente aqui sempre assim, tinha essa visão de que o governo, apesar de ser bagunçado, atabalhoado, pelo menos estava seguindo numa direção que era correta, né? E isso agora a gente, sabe, fica difícil manter ainda essa visão quando o próprio presidente começa a falar do problema de preços da Petrobras. Hoje ele já soltou mais uma aí, que o Brasil, pelo tamanho que tem, poderia ter mais ministérios. Ele mesmo que decidiu subir ali a parte do Bolsa Família, ou seja, ele tem jogado assim as frases nessas entrevistas dele, e depois o Congresso faz o resto, e a gente vê aí essa piora na agenda, essa piora na direção, o que vai se refletindo no preço dos ativos. Então, o Brasil ficou assim, realmente o risco-retorno das posições aqui começa a ficar bastante questionável, né? Em relação aí às nossas posições, começando pela parte que era a maior alocação, que era a nossa posição em cupom cambial, realmente o racional dessa posição era uma expectativa de alta de juros lá fora, mais um spread muito comprimido em relação aos juros lá fora também, quando a gente olha para a história dessa curva do cupom versus lá fora, né? E realmente o mercado se movimentou na direção que a gente esperava, principalmente porque nossa posição, assim, nosso vértice em que a gente tinha a maior posição tomada aqui no cupom, foi o vértice que mais subiu, aí o vértice dos 2 anos, né? Então, isso ajudou a posição a performar bastante bem, né? A parte, assim, a contraparte disso foi, e assim, não dá para dizer que estão ligadas, mas a gente tem ainda uma posição aplicada no FRA, que começa em dezembro 22 do juro americano, porque essa posição, o preço já tinha no mês passado um pouco mais de dois hikes, para nós era muita coisa, né? A gente achava que 2 hikes já a partir do ano que vem, com toda essa incerteza, todo esse problema de supply chain, etc., parecia um pouco exagerado. Bom, ao longo do mês, essa taxa subiu mais 37 vezes, ou seja, chegou a subir mais um hike e meio, né? E isso acabou quase que contrabalançando aí o nosso ganho no cupom. Agora, para nós, se a gente achava que tinha um exagero, nos parece que o exagero está muito maior, a gente aumentou um pouco essa posição, né? Agora, esse começo de mês, já um quarto desse movimento do mês passado já voltou, inclusive hoje, com esse negócio do Banco da Inglaterra, esse frazinho chegou a cair 10 pontos, né, 10 bases, dos 37 que subiu o mês passado. Então, essa posição continua lá, continua aumentada. No lado do cupom, a gente aí deu uma ajustada, a gente tirou a parte direcional, né, que vinha também com direcional tomado, e ficou só com operações de inclinação ao longo da curva. Basicamente, tem ali 2 setores que a gente gosta, acha que ainda estão muito desinclinados, e é lá que a gente mantém aí no mercado de cupom cambial. Vindo para a parte de juros domésticos, né, basicamente a gente continua com a mesma visão, que o mercado de pré-fixado é um mercado, uma terra sem lei, né, uma volatilidade
gigantesca. Acho que tivemos 2 dias aí no último mês em que você teve contratos batendo no limite de alta, movimentos de 40, 50 deles intraday sem grandes justificativas. Então, assim, um mercado que ficou bastante, eu diria, descontrolado, à mercê de zeragem de posições, coisas assim. Então, é um mercado que a gente continua também querendo ver ele de longe, né? Como eu falei, olhando para as taxas, parece que assim, ficar tomado nesse nível, o custo-benefício não parece ser tão bom. Ao mesmo tempo, também aplicar, enquanto a gente não está vendo uma dissipação da inflação. Como se explicou, a gente, por enquanto, assim, continua com uma visão bem ruim aí para a inflação, inclusive revisando um pouco para cima a nossa inflação para o ano que vem. Então, nem na ponta aplicada hoje a gente acha que dá para fazer alguma coisa, estamos ficando realmente fora. Tivemos a felicidade de comprar opções por cupom, né, opção de 150 vezes de hike, isso acabou ajudando aí no resultado do book, mas está sendo um pouco assim, operando um pouco mais nicho, porque qualquer coisa estrutural aí, com essa bagunça que está, o fiscal, com essa inflação ainda muito pressionada e com essa falta de visibilidade para o ano que vem, a gente acha que fica com um risco-retorno ruim. Na parte mais ligada ao book de inflação, de novo, a nossa inflação curta ajudou, né? Mas as surpresas continuaram vindo para cima e esse book agora menor tem ajudado, né? Inclusive pagou um pouco, a gente tinha alguma coisa direcional no meio da curva aí de Bs e que acabou perdendo ao longo do mês, mas o break-even pagou isso. E a outra componente aí dessa estratégia, que são as commodities, também as 3 posições nossas andaram na direção esperada, né? O petróleo que subiu, e essa a gente continua ainda com uma posição comprada um pouco menor, a parte de comprada em cobre, que também subiu, e essa a gente eram via opções, as opções venceram, a gente não rolou ainda, está esperando um nível melhor para voltar a montar alguma estrutura. E a terceira posição em commodities, que é a venda de boi gordo, que também realizou bastante, continua caindo, né? Você ainda continua com essa indefinição em relação a retomar exportações para a China, e isso, para o produtor, acaba assim, o custo de carregar esse rebanho todo é muito alto, então eles começam a ter que antecipar abate para tentar monetizar um pouco e reduzir custos. Isso acaba gerando uma pressão que eu acho que pode continuar enquanto esse problema não se resolver, né? Então, isso para a posição local. Depois a gente, na parte de moedas, também moedas lá fora andaram bem, né? O resultado maior veio da posição comprada em pound, uma posição que já foi também fechada. A posição em AUD e NZD também ajudou. E a única posição que assim não deu muito resultado, também agora, por ser uma estrutura de opções, praticamente está sem delta, mas vai ficar lá porque ela vai até o fim do ano e fica como um hedge, é a posição comprada em dólar contra a moeda chinesa, né? Embora as coisas estejam um pouco mais calmas na China, a gente vai deixar isso lá como assim, uma proteção contra qualquer risco de cauda. Por outro lado, a posição em real aqui, a gente continua com aquela estratégia de procurar operar um pouco o range, né? Assim, o juro na nossa cabeça tinha que ajudar a dar uma ancorada na moeda, isso ainda não aconteceu, né? Como falei, a segunda pior moeda, mas a gente abriu aí um short aí nesse nível dos 5,50, como acabou fixando para cima, isso meio que explica aí a perda no mês passado, a gente continua segurando, mas a gente vê o real assim, meio que um range mesmo, assim, 5,50, 5,20, 5,30, vamos ver o que né, se o juro realmente faz o serviço que deveria, embora, em contrapartida, a gente tenha todas essas incertezas, todo esse mau humor com o Brasil, que
realmente não ajuda a nossa moeda, a revisão de crescimento e tudo isso que já foi aí comentado, né? E, finalmente, a parte de bolsa, que já tinha sido assim, uma posição tinha sido bem reduzida, de qualquer forma, a gente ainda achava que ela poderia se segurar entre 110 e 118 mil pontos, e não, com toda essa piora aí, local, independente, e apesar, né, do mercado ter performado muito bem lá fora, que ela perdeu 110 e passou por todo esse ajuste, né? A gente, inclusive, chegou em algum momento no mês a passar a ficar vendido em bolsa, né? Isso ajudou a recuperar a perda inicial, mas agora a gente está quase que flat Brasil, né? Tem posições residuais, obviamente tem ali uma posição grossa, mas o direcional, por enquanto, tá bem reduzido. E lá fora a gente aumentou um pouco, então tem não só a posição naqueles ETFs que a gente vem mantendo, né, de empresas de energia, empresas de metalúrgicas, mas também temos um pouco de S&P e um pouco de Russell, compondo o portfólio de renda variável lá fora. Agora, nesse nível que o S&P bateu ontem, eu renovei aí um put spread para dar uma proteção no resto da carteira de índices, em caso de ter algum drawdown ainda aí até o fim do ano. Tá? Acho que basicamente é isso. Assim, acho que o ambiente lá fora tem a impressão que os juros dá uma devolvida do exagero do mês passado. Acho que exagero, quando eu digo assim, é a antecipação muito forte da normalização monetária. Acho que os bancos centrais estão falando calma, que a gente ainda tem muita dúvida do que está acontecendo e vai fazer as coisas com muita calma. A renda variável parece que, assim, ainda em função, suportado por liquidez e resultado, tem ainda algum suporte, apesar de toda a performance que já tivemos esse ano, né, um ano muito forte para as bolsas lá fora, né? E as moedas, acho que assim, continuam, eu não vejo assim grandes, vamos dizer, tendências de longo prazo. Me parece mais algum suporte aí para essas moedas em que as normalizações vão acontecendo, né? Quanto mais o Banco Central vai se antecipando em apertar juros, mais isso vai dando alguma ancoragem para a respectiva moeda, né? Portanto, aliás, uma das posições que a gente ainda tem é o short euro, porque o Banco Central europeu realmente está se mostrando sem nenhuma pressa de voltar a normalizar lá a política monetária deles, né? Então, um pouco é isso. Eu paro por aqui e a gente abre para perguntas. Obrigada, Calabrese. Obrigada, Wix. Bom, a gente gostaria de abrir agora para perguntas. Vocês podem mandar aqui no chat, no Q&A do próprio aplicativo. Direcionadas tanto para o Wix quanto para o Calabrese, ou até mesmo para o Gilfrida, que também está aqui na sala. Wix, tem uma pergunta aqui para você, referente ao PIB. Assim, você já mantém a previsão do PIB do ano que vem no campo positivo. Qual que é o fator mais relevante que possa alterar essa projeção? Cenário interno ou externo? Bom, os dois têm potencial, né? Mas para a gente, acho que o cenário doméstico, se tiver uma deterioração, enfim, muito maior aí do fiscal, você pode gerar aí crescimentos mais baixos, né? Então, acho que a principal preocupação do cenário doméstico segue sendo o fiscal. Então, acho que isso aí poderia, eu acho que, derrubar ainda mais a nossa projeção de PIB. Lá fora, se você tivesse também acho que uma grande crise e tal, mas isso não está no radar, né? Então, acho que é mais fácil você ter um fator fiscal que destabilize o nosso crescimento do que, enfim, lá fora ter uma grande guinada e um sudden stop na atividade. Bom, obrigada.
Tem mais uma pergunta aqui para o Ix. Acho que seria até legal você colocar aquele índice da agenda liberal aqui na tela, Ix. Tá? A pergunta é a seguinte: o índice da agenda liberal de vocês está no ponto mais baixo desde os 13 de março desse ano. Tem algum ponto na agenda macro que possa reverter esse declínio? Se você tiver fácil aí o gráfico, puder colocar na tela. Coloquei. Sim, né, o que ele está falando é que, enfim, a gente caiu aqui voltou aqui para perto para a pandemia, né? Eu acho que, enfim, existe na agenda aí principalmente a reforma administrativa, que era algo que, enfim, ficou numa promessa que poderia ajudar você voltar, né? Você ter uma melhora aí. Obviamente que aqui nesse índice tem alguma chance de reforma, né? A gente atribui uma notinha para ela, mas isso daí teria a chance de melhorar um pouco. No entanto, assim, mesmo essa reforma administrativa, que a gente acha super importante, que seria bem vista e bem-vinda, ela foi bastante descaracterizada, né? Então, frente ao que, enfim, dos potenciais que a gente poderia ter lá, ela própria também já tem uma potência menor. Outra coisa também, e aí então a gente vê baixíssima probabilidade dessa reversão. Outra coisa que a gente poderia ver também era uma, enfim, desistência aí desse cenário de fura-teto por parte do governo. No entanto, também a gente atribui ainda uma probabilidade ainda menor, né, de que você tenha, enfim, um passo atrás disso daqui, né? Parece que a única certeza que a gente tem é que esse auxílio Brasil de R$400 vai sair, né? E aí o resto enfim, consequência do arranjo que precisa ser feito nisso. Então, tudo para dizer que, sim, existe coisas que poderiam fazer essa agenda, né? E a própria, enfim, o processo de privatização da Eletrobras também, que, enfim, pode ajudar um pouco, mas a gente olha esse índice daqui e vê mais chance dele cair do que dele subir enfim, com o cenário que a gente tem hoje. Então. Obrigada. Essa próxima pergunta é referente ao câmbio, acho que o Calabrese pode responder. Como que você vê a trajetória de câmbio nesse cenário de mais incertezas e mais juros? O Calabrese até comentou um pouco aí sobre a questão dos juros poder ancorar aí o câmbio, mas se você puder complementar, depois o Wix também quiser complementar alguma coisa. Não, eu acho que, um pouco na linha que eu expliquei, a gente tem vetores que deveriam ajudar o real. Assim, o fato de ele ser a moeda mais desvalorizada dos últimos 2 anos, assim, um país que tem pouca dívida, credor, o governo é credor em dólares, tem reservas, etc., tem balança, tem um conta corrente muito baixo, assim, pelo livro-texto, teria que ser uma moeda mais ancorada, né, com uma performance melhor, mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa gestão bagunçada, essa incerteza toda, essa preocupação fiscal, e não adianta falar que o mercado é que está nervosinho. O mercado aqui quase que passageiro do que as políticas macro vão direcionando a economia. Então, se continuar né, na negação da agenda um pouco mais ortodoxa e começar assim a adotar a agenda mais populista, não há juro que ancore, né? Então é por isso que a gente está muito mais com uma visão tática, operar esses exageros. Obviamente, quando exagera demais, até o próprio Banco Central acaba participando, acaba fazendo suas intervenções. Então acho que isso aí gera umas oportunidades. Agora, não dá para hoje dizer que o livro-texto vai se impor e os fatores de fundamento vão fazer que a moeda performe assim de uma maneira mais estrutural. Muito difícil a gente poder ter uma visão dessa com todas essas incertezas que a gente está vivendo. Obrigada, Calabrese. Bom, já são quase 5 horas, então eu vou fazer aqui a última pergunta antes da gente encerrar o call. Vai para o Calabrese também essa pergunta. Vocês têm aumentado a parcela investida no exterior nos últimos meses.
É uma reação à incerteza local ou uma alocação motivada pelos méritos do cenário global? A gente tem visto, inclusive, muitos investidores aumentar, né, no seu portfólio próprio essa parcela no exterior. Se você puder comentar, Calabrese. Eu acho que você falou bem, é muito em função, eu acho, de o Brasil ficou um risco-retorno muito mais complexo, né? Porque muito ruído, assim, algumas guinadas, uma eleição, um Congresso que, assim, faz as coisas erradas e coloca a culpa no mercado, né? Então, acho que, assim, você tem que tomar muito mais cuidado hoje com as posições no Brasil, ao passo que lá fora você tem uma situação muito mais delineada, né? Então, obviamente, tem esse tema agora se essa inflação é estrutural ou é transitória, se a parte de cadeia de suprimentos vai se normalizar ou vai, quer dizer, se encontrar com a demanda, né? Porque a demanda subiu demais, a parte de oferta normalizou, né? Mas a demanda está acima do que seria o normal, então você tem aqui um gap que precisa se equilibrar, mas acho que isso deve acontecer aí no médio prazo. Então, eu assim, acho que lá fora a gente vai caminhar para uma situação um pouco mais equilibrada. Mas aqui tudo pode acontecer, então realmente a gente foi tendo que fazer um pouco dessa migração, né? Obviamente tentando sempre achar correlações com o que a gente assim pode se posicionar aqui. Então é o caso das commodities, é o caso do juro lá fora com o cupom aqui, que nos parece assim, na verdade essa posição no cupom aqui é muito mais uma visão para expressar a visão que a gente tem sobre o juro lá fora, só que a gente acha que acaba sendo uma posição, vamos dizer, turbinada aí, né? Então, com mais vetores até para empurrar a posição do que se fosse feita só lá fora. Então, tem assim, são visões que se complementam, tá? Agora, posições mais estruturais no Brasil secas estão um pouco mais complexas por essa situação toda que o país está vivendo. Obrigada, Calabrese. Bom, vamos encerrar por aqui. Lembrando que esse call, né, esse webinar, ele fica disponível no canal do YouTube da Gard. Se alguém tiver mais alguma pergunta referente ao cenário ou às nossas alocações, fiquem à vontade para nos mandar também por e-mail. Bom, uma boa tarde a todos e até o nosso próximo call.